Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa, sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre recursividade e vamos ver na prática como programar as temidas funções recursivas. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E galera, eu disse no começo do vídeo que funções recursivas são temidas, né? Isso é porque o conceito de uma função recursiva é que ela deve chamar ela mesma e que depois chama ela mesma e que chama ela mesma novamente e assim por diante até finalizar toda essa operação. O que pode causar grandes problemas se esse loop de chamadas não for bem controlado, né? Porque uma função em loop sem fim pode consumir toda a sua memória RAM e derrubar sua aplicação e até travar seu computador também. Então, sem mais enrolação, galera, vamos partir para o projeto de hoje. E aqui no meu projeto, galera, eu vou testar aqui nesse terminal ao lado do meu editor, mas você pode testar da maneira que você mais gostar, que você achar mais legal, tá? Seja via navegador, seja via terminal, porque as funções recursivas, elas têm vários usos. E também dá pra gente testar PHP aí, utilizando o navegador, terminal aí, o que você achar mais legal, beleza? E galera, o primeiro exemplo que eu quero trazer aqui é o mais famoso quando estamos estudando as funções recursivas, é o que mais aparece, que é o cálculo de números fatoriais. O fatorial de um número é calculado pela multiplicação desse número por todos os seus antecessores até chegar ao número 1. E esse cálculo é representado por essa fórmula aqui de n. Então n fatorial igual n multiplicado por n-1, multiplicado por n-2, multiplicado por n-3 e assim por diante, galera. Então se a gente trocar aqui por um exemplo com números aqui, por exemplo, o fatorial do número 3, nós temos 3 multiplicado por 3 menos 1 multiplicado por 3 menos 2. Né? Então esse daí é o cálculo fatorial do número 3. E se a gente trocar para o número 4 é a mesma coisa, só que a gente começa do número 4. Então 4 multiplicado por 4 menos 1 multiplicado por 4 menos 2 por 4 menos 3. E assim por diante, quando a gente vai subindo para o número 5, 6, 7, 8, enfim... Todos esses números aí, eles passam por essa mesma fórmula. Né? E quando a gente começa a olhar esse cálculo, a gente vê que ele se repete. Só vai mudando ali o nível da multiplicação, né? Menos 1, menos 2, menos 3, enfim. Então, como ele se repete, né? E é um cálculo repetitivo, tem etapas iguais, né? Elas são executadas por mais vezes, mas são etapas iguais, a gente tem uma recursividade, né? A gente pode aplicar a recursividade ali, porque a gente tem um processo repetitivo que ele não precisa ser implementado várias vezes. A gente pode implementar apenas uma vez e ficar chamando essa mesma função para fazer esse cálculo para a gente, né? E agora que a gente já relembrou aí o que são os números fatoriais, a gente vai implementar aqui no nosso projeto, beleza? Então aqui eu tenho uma pasta vazia, eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar de fatorial.php. E aqui dentro dele, galera, já vou iniciar o PHP aqui para a gente começar o nosso projeto de hoje, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa aqui quando estamos falando aqui de números fatoriais é descobrir qual número que a gente quer calcular aí o fatorial dele, né? Então primeiro a gente vai ter uma variável chamada número, que eu vou ter aqui o número 4, por exemplo, beleza? Que foi um dos exemplos aqui que a gente já falou. Então temos o número 4 e a gente precisa descobrir qual é esse número fatorial, né? Qual é o fatorial? E a gente precisa descobrir qual é o fatorial desse número. E para isso a gente vai criar uma função, né? E essa função vai chamar ela várias vezes para fazer essas multiplicações para a gente. Beleza? Então eu vou fazer aqui em cima, vou criar uma função, então function, vou colocar fatorial aqui, beleza? E ela vai receber um número aqui. Vamos colocar n aqui, galera, para ficar parecido com aquela fórmula que a gente apresentou ali, a representação, né, dos números fatoriais. Então a gente vai ter aqui que n ele vai ser igual, n fatorial, né, vai ser igual a n multiplicado por n-1, por n-2, por n-3, até chegar, né, aí ao número 1, né? O último número dessa multiplicação tem que ser 1, ele não pode ser menor do que 1. Então a gente já tem uma pré-condição aqui que n ele não pode ser menor do que 1, né? Ele tem que ser maior do que 1 para a gente continuar calculando este número fatorial. Então, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um return aqui. Se n for maior do que 1, eu vou usar um ternário aqui. Se ele for maior do que 1, a gente vai continuar o cálculo. Se ele for menor do que 1, a gente vai parar esse cálculo. Né? Então, se ele for maior do que 1, a gente vai fazer a multiplicação de n multiplicado por quem? Multiplicado por ele menos 1. Então, se a gente fizer assim, n menos 1, e colocar aqui entre parênteses, ele iria funcionar. Porém, ele ia funcionar apenas uma vez, porque essa função foi chamada apenas uma vez. Então, o que é legal, galera? Como o n ele sempre está sendo calculado, o fatorial dele está sempre sendo calculado pelo antecessor dele, menos 1, é a mesma coisa que a gente chamar a função fatorial de novo. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, aqui o número 4, ele vai ser igual a 4 vezes 4 menos 1, vezes 4 menos 2, vezes 4 menos 3.
Beleza? Só que a mesma coisa que eu fizesse o número 3 aqui, por exemplo, começado daqui. 3 vezes 3 menos 1 vezes 3 menos 2. Então, eu posso dizer que o número 4 fatorial é igual a 4 multiplicado por 3 fatorial. Então, dessa forma, eu posso chamar essa mesma função aqui. Então, eu passo a função aqui, fatorial n menos 1. Então, 4 é maior que 1? Sim. Então, 4 vezes 3 fatorial. Aí 3 é maior que 1? É, então é igual a 3 vezes 2 fatorial. E assim por diante. Caso esse cara aqui seja menor do que 1, aliás, seja menor ou igual a 1 aqui no caso, a gente vai retornar para ele aqui o número 1, porque é o último cálculo aqui para gente. Então, se a gente chamar essa função, a gente vai ter o cálculo fatorial do número 4 aqui. Aqui eu vou colocar um eco, galera, e aqui dentro eu vou colocar aqui cálculo, e aí eu passo o número 4 aqui, que é o número aqui, essa variável número, e ele é representado, galera, pela exclamação aqui, né? E aqui no final eu vou colocar um barra n porque eu estou no terminal aqui só para quebrar a linha, tá? Então, cálculo de número fatorial, e ele vai imprimir aqui pra gente qual é o resultado. Então, aqui eu vou colocar o resultado aqui, que é o eco do número fatorial aqui. Deixa eu chamar uma variável aqui, fatorial igual fatorial de número aqui. Beleza? Estou chamando a função aqui, e esse daqui vai ser o número fatorial. Então, eu vou colocar aqui eco fatorial e vou colocar um barra n aqui no final também. Beleza? Vamos executar aqui no terminal só para a gente ver o que está acontecendo aqui, tá? Então vamos executar aqui, php fatorial.php. Cálculo de 4 fatorial, número 24, aqui é o fatorial do número 4. Então, este daqui é o resultado. Então, ele fez todas essas multiplicações aqui e retornou para a gente o número 24. Mas como a gente pode saber realmente o que ele fez? A gente pode vir aqui e colocar aqui um eco aqui, só para a gente ver este n aqui chegando, né? Então, aqui a gente vai ter n aqui e eu vou colocar um barra n. Beleza? Então, n aqui, barra n, então ele vai imprimir para a gente toda essa parte do cálculo. Deixa eu limpar aqui, vamos executar. Olha, 4, 3, 2 e 1. Ele chamou 4 vezes essa função. Na primeira passou o número 4, na segunda o número 3, porque é 4 menos 1. Na terceira passou 4 menos 2 e depois 4 menos 3, chegando em 1. Se a gente troca esse número aqui para 5, por exemplo, ele continua calculando. E olha que legal, 5, 4, 3, 2 e 1. Chegou também. Se a gente troca para o número 3, então ele vai calcular novamente também. 3, 2 e 1. E galera, ele está passando por essa função aqui várias vezes para calcular para a gente e ele está sempre executando a mesma condição. É maior que 1? Calcula o fatorial. Não é maior que 1? Retorna 1 para a gente. Então, dessa forma, ele está calculando aqui corretamente esse valor aqui para a gente, né? E ele está sempre multiplicando. E o legal é que, assim, por mais que ele esteja passando no 4, 3, 2 e 1, ele está calculando primeiro 2 vezes 1, depois 3 vezes 2, depois 4 vezes 3. Na ordem que o fatorial realmente deve ser calculado, né? Pela ordem matemática ali daquela representação. Né? E o legal também, galera, é que a gente pode colocar mais coisas para serem tratadas aqui dentro dessa função e até para deixar o nosso exemplo aqui de impressão aqui mais legal. A gente pode criar aqui, galera, por exemplo, uma variável aqui que a gente pode passar ela como referência, né? Então eu passo aqui como referência e eu vou chamar ela de debug. Beleza? Essa variável debug ela vai ser um array aqui dentro e eu vou sempre passar ela para a próxima função aqui. Então, fatorial n-1 e passo o debug aqui. O que a gente vai fazer aqui, galera? Ao invés da gente dar esse eco aqui, eu vou fazer o seguinte. Debug vai receber n. O que vai ser legal? Essa variável aqui ela vai receber todas as posições ali do cálculo. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, fatorial de número, passo o debug aqui. E aí eu pego esse debug aqui, galera, imprimo aqui na tela só pra gente ver o que aconteceu. Ele vai imprimir essa sequência numérica aqui pra gente, olha que legal. Deixa eu limpar a tela e executar novamente aqui php fatorial, galera. Vamos executar? Olha que legal, 3, 2 e 1. Se eu coloco aqui, por exemplo, 7 aqui, vamos executar de novo. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, ele já calculou aqui, ele já gravou, na verdade, todas as posições aqui desse fatorial. E aí é legal que a gente pode usar essa variável aqui, debug aqui, para imprimir o cálculo aqui como se ele fosse uma expressão matemática mesmo aqui. E para ficar bem legal esse nosso exemplo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Cálculo número fatorial continua igual. Só que aqui nesse eco aqui a gente vai fazer diferente. A gente vai usar um implode. Implode é para a gente juntar todas essas posições do array em uma string. Né? Então aqui eu passo implode, espaço, asterisco, espaço para ele mostrar que é uma multiplicação aqui para a gente. Né? Vírgula, debug. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as posições e vai colocar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1.
né? E aqui eu também vou passar mais uma concatenação aqui e vou passar o sinal de igual aqui. Então, espaço igual, espaço fatorial. Então, ele vai mostrar o número fatorial aqui em cima e o cálculo dele aqui pra gente. Vamos ver como que ficou aqui no nosso terminal, galera. Deixa eu executar. Olha que legal, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, igual 5.040 aqui, 5.040 fatorial do número 7. Se a gente tiver aqui, por exemplo, o número 3 aqui, deixa eu executar com o número 3, temos o fatorial de 6 aqui dentro. Se a gente tiver o número 4 aqui, a gente vai ter o fatorial de 24. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, temos aqui a nossa função recursiva, a primeira função recursiva aqui, trabalhando para calcular os números fatoriais, né? E essa foi uma função bem pequenininha, mas que já dá para ver aí o poder que as funções recursivas nos dão, né? E também a quantidade de código que ela evita que a gente implemente aqui no projeto, né? Então, se tem algo que é extremamente repetitivo, a gente pode colocar uma função recursiva para fazer isso, claro, controlando toda a sua execução. Então, a gente fez uma condição aqui para ela parar aqui no número 1, né? Senão ela ia aí consumir toda a RAM do PC, ia travar nossa aplicação, enfim, e não ia ter um resultado satisfatório aí pra gente. E nosso segundo exemplo aqui, galera, eu vou criar até um outro arquivo aqui que eu vou chamar ele de diretórios. Porque é um outro exemplo bem legal que dá para fazer aqui com as funções recursivas, é a gente trabalhar com lista de arquivos, diretórios, arrays, enfim. E aqui eu vou simular uma listagem de pastas e arquivos, e a gente vai colocar uma função para listar os níveis dessas pastas para a gente ali, e vai ficar bem legal esse exemplo aqui, beleza? Então vamos abrir o PHP aqui. Beleza? Aqui no terminal, galera, eu vou limpar aqui só para não ficar essa sujeira na tela. E aqui dentro a gente vai implementar aqui uma simulação de uns níveis de pasta aqui, né? De algumas pastas e arquivos aqui pra gente. Eu vou chamar de itens aqui, beleza? Eu vou criar esse array aqui simulando, tá, os diretórios. Você pode fazer a listagem de diretórios aí na sua aplicação para testar, tá? Mas aqui, como eu não tenho diretórios aqui pra gente listar, eu vou colocar aqui um array simulando isso, beleza? Então eu vou ter aqui uma pasta. Dentro dessa pasta aqui eu vou colocar alguns arquivos. Vou colocar aqui, por exemplo, um arquivo chamado teste.txt, um outro arquivo chamado teste.php. Acho que eu vou colocar uma outra pasta aqui, eu vou chamar ela de sub, beleza? Então sub. E aí vai ter uma outra pasta aqui. Eu vou criar uma outra pasta aqui chamada teste, que vai ser uma pasta mesmo. E dentro dela eu vou passar o arquivo a.txt, b.txt, e aí no mesmo nível aqui de teste aqui, né, dentro de sub aqui eu vou passar alguns arquivos também, vou passar um index.php, vou passar aqui um texto.txt também, beleza? Vamos ver aqui se os níveis já estão legais. Vamos criar mais alguns aqui, né? Vamos colocar aqui dentro de teste também, vou chamar de nível aqui dentro, e vai ter mais algumas coisas aqui dentro também. A gente vai passar abcde, que vai ser um arquivo .jpg, aqui um arquivo 1234.txt, beleza? E vou colocar também, galera, alguns níveis de arquivos aqui nesse primeiro nível aqui, tá? Não precisa ser antes, tá? Eu só tô colocando antes aqui só para ficar mais organizadinho aqui na visualização do vídeo, tá? Então aqui eu vou colocar um index.php, um index.html, e acho que já tá legal aqui dos itens pra gente, né? Então ele vai mostrar aqui esses itens das pastas. Vou colocar aqui alguns aqui abaixo também, tá? Então vou colocar aqui uns abaixo aqui, vou colocar index 2 aqui e vou colocar um nível adicional aqui só no finalzinho aqui, galera, chamado ABC, e eu vou ter apenas um arquivo que eu vou chamar de 1.txt. Galera, ficou um nível bem legal de pastas aqui, tem várias coisas aqui e já dá pra gente fazer a nossa função recursiva para listar esses arquivos e diretórios para a gente. Qual que é a ideia, galera? Que a gente passe para ela aqui os níveis aqui, né? Todos esses itens aqui, e ela imprima para a gente hierarquicamente esses itens aí e mostre na tela o que está dentro de que aqui dentro, né? Quais arquivos e pastas estão dentro das outras pastas ali, beleza? Então, para isso a gente vai criar uma função aqui em cima, function, vou chamar de listar diretórios, listar arquivos, acho que é melhor, listar arquivos. E vou passar aqui para ele quais são os itens aqui desses arquivos que a gente vai colocar aqui dentro, beleza? Então temos aqui listar arquivos, tem os itens, né? E para isso, galera, a gente vai chamar essa função, né? Então eu vou chamar essa função aqui embaixo, vou chamar de listar arquivos e vou passar os itens aqui, beleza? Passando para cá, galera, eu vou dar um debug aqui só para a gente fazer um teste aqui se esses itens aqui estão funcionando, tá? Então eu vou colocar aqui os itens e vamos executar aqui php diretórios.php, vamos ver? Olha aqui, galera, ele imprimiu pra gente aqui então as posições 0 e 1 aqui com os arquivos, aí a posição pasta aqui,
Né? Então aqui a gente já tem uma diferença de índices aqui, né? O índice 0 e 1 são índices numéricos, né? E aqui a gente tem um índice associativo desse array. E todos os lugares que tiverem índice associativo, eles são um array aqui dentro porque são pastas. Né? Aquilo que for índice numérico, ele tem um contexto aqui de string aqui dentro, né? Então já tem uma validação aqui que a gente precisa fazer. Por quê? Se a posição do nosso array for um texto, é sinal que é um arquivo. Se a posição do nosso array for um array, é sinal que é uma pasta. Então a gente precisa reiterar essa pasta, né? A gente vai passar por este nível aqui, acabou esse nível, vamos passar para os outros, para os outros, para os outros. Então a gente vai fazer uma função recursiva para imprimir até o último item aqui dessa nossa pasta aqui, beleza? Então vou fazer o seguinte, aqui dentro eu vou dar um for each aqui, itens as key e value. Por quê? A chave e valor aqui vão ser importantes para a gente, porque as chaves numéricas aqui significam arquivos, então a gente não vai usar, mas as chaves aqui com o nome da pasta a gente precisa utilizar, então o key vai ser importante. E o valor aqui vai ser utilizado para a gente verificar se é ou não aqui um array, se é uma string, enfim, para a gente conseguir iterar todos os níveis dessa pasta, beleza? Então a primeira coisa é verificar se ele não é um array. Então a gente vai colocar aqui if, a gente coloca uma negação ali, então exclamação isArray, value. Se o nosso conteúdo aqui não for um array, então aqui eu vou até colocar um comentário, que é um arquivo aqui, né? Então, se ele não for um array, a gente vai imprimir o nome dele. Então, vou colocar echo value aqui, beleza? E vou colocar um /n no final aqui, só para quebrar a linha, né? Que a gente já vem fazendo ali no terminal. Beleza? Então, echo value aqui pra gente, e eu vou continuar aqui a minha iteração, né? Vou parar aqui esse fluxo dessa posição atual e vamos para a próxima. Beleza? Vamos testar aqui no terminal o que ele vai fazer. Ele listou index.php e .html e index2.php e .html. Porque nesse primeiro índice aqui, ó, nessa primeira posição, esses são os nossos arquivos. Então isso aqui funcionou, galera. Agora, se forem aqui uma pasta, galera, a gente vai ter então que imprimir este mesmo método. Vai ter que executar de novo esse método para listar os arquivos dentro dessa pasta. Então a gente vai colocar aqui, galera, listar arquivos, itens. Só que não pode ser os itens aqui, porque senão eles iam imprimir sempre a mesma coisa. Então a gente vai colocar aqui dentro um value. Beleza? Então este conteúdo aqui, que é o nosso conteúdo do array. Beleza? Vamos executar aqui de novo então no terminal. Olha aqui, index.php, index.html, aí ele imprimiu aqui teste.txt e teste.php, que são os arquivos dentro de pasta. Depois ele imprimiu index.php, que é esse cara que está dentro de sub, depois texto.txt, depois A, B. Então assim, ele imprimiu os arquivos que estão dentro das pastas, mas ele não imprimiu o nome das pastas. Então a gente também precisa imprimir o nome da pasta. Até vou copiar esse cara aqui, esse echo daqui de cima. E vou colocar aqui o nome da pasta, só que não é value. Vai ser aqui o nome de key, porque a pasta está na chave, né? Se a gente volta aqui e dá um debug em itens de novo, a gente vai ter essa informação. Então deixa eu limpar aqui. Olha aqui, galera. Então, essa aqui é a key, né? 0 e 1, pra gente não importa quando é arquivo. E pasta aqui a gente realmente precisa. Então, aqui ele vai imprimir pra gente. Beleza? Vou limpar aqui, vou tirar o debug. E vamos executar agora, que ele vai estar imprimindo aqui pra gente a chave, né? Da pasta aqui. Então, vou colocar aqui diretório. Beleza? Vamos executar. Trouxe aqui pra gente index, os dois aqui da raiz, depois trouxe pasta, depois trouxe teste, depois trouxe sub, e aqui sim é uma pasta. Beleza, isso aqui está funcionando. Só que não ficou tão visual assim para saber quem está dentro de quem aqui dentro, né? Então a gente pode utilizar aqui alguns recursos aqui do PHP para colocar alguns espaços, colocar alguns caracteres especiais ali como prefixo para indicar quem que está dentro de qual diretório aqui. Beleza? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, galera. Aqui em cima a gente vai criar um prefixo. Beleza? Então aqui eu vou colocar um prefixo. Vai ser uma variável aqui que a gente vai chamar de prefixo. Beleza? E ela vai receber, galera, ela vai receber aqui um str_pad. str_pad. Porque com isso aqui, galera, a gente consegue criar strings com tamanho específico, né? E eu vou colocar aqui que a string inicial ela é vazia, porque a gente vai usar só para criar esses espaços aí pra gente, né? E a gente vai colocar aqui, galera, uma quantidade de espaços aqui. E qual que é a quantidade, galera? Vai ser o nível que ela vai estar. Por exemplo, o primeiro aqui é o nível 0. Depois, quando entra dentro de pasta, é o nível 1. Depois é o nível 2, é o nível 3, é o nível 4. Então, a gente vai criar esses níveis. Para isso, a gente vai usar uma variável nível. Porém, ela não existe ainda, mas a gente vai criar ela. Então, aqui a gente vai passar a variável nível com a quantidade. E depois, aqui, o caractere que ele vai repetir vai ser o espaço pra gente, beleza? Então, vamos colocar esse prefixo aqui. E essa variável nível, galera, a gente vai passar aqui em cima.
a gente vai passar nível igual a 0. E aí, quando a gente chamar essa listagem de arquivos, a gente vai colocar nível mais 1. Olha que legal. Então, sempre que for uma pasta, ela vai aumentar um nível aqui dentro. E aí esse prefixo vai nos ajudar a empurrar esses itens aqui para dentro. Então, basta a gente colocar aqui antes das nossas impressões. Então, prefixo value e prefixo key. Vamos executar agora para ver o que isso aqui vai fazer. Então, vamos executar. Olha que massa, galera. Nível 1 aqui, nível 2, depois nível 3, depois nível 4, nível 5 e nível 6. Olha que legal, galera. Ele empurrou realmente aqui e dá pra gente aumentar também. Vamos colocar aqui o nível mais 3 aqui. Acho que vai ficar mais legal ainda, que ele vai empurrar mais. Olha que massa, galera. Ele empurrou pra caramba aqui os nossos itens e já ficou super legal aqui dentro. E dá também pra gente usar caracteres especiais aqui pra nos ajudar a deixar esse exemplo aqui mais legal ainda, beleza? Eu deixei aberto aqui, galera, um site aqui com caracteres especiais e vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo também, para que a gente possa usar alguns caracteres aqui desses itens aqui que pode gerar aí uma listagem de diretórios mais legais pra gente. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou usar este item aqui, ó, que é esse tracinho com essa barrinha, né, com um tracinho do lado, que eu vou colocar aqui no começo como minha primeira parte da string, beleza? Aí aqui eu também vou utilizar esse item aqui, ó, esse como se fosse um hífen aqui, só que um pouquinho maior, beleza? Um travessão aqui talvez, né? Então eu vou colocar aqui este item aqui, então usei os dois e coloquei aqui também para ele repetir aqui pra gente. Olha o que ele vai fazer, galera, olha como fica o nosso exemplo agora. Deixa eu abrir o terminal aqui. Olha como vai ficar legal, galera. Deixa eu limpar e executar novamente. Olha que massa que ficou, galera. Ele colocou aqui os níveis das pastas, olha, com esse caractere especial que ficou muito legal. Só que ele ficou menor agora, né? Então vamos aumentar aqui o número 3 para 6, por exemplo, aqui, pra gente ver aqui como que ele vai ficar. Deixa eu aumentar aqui. Olha que massa que ficou, galera. Agora sim ficou muito legal. Então a gente tem aqui os níveis das pastas aqui descritos agora por esse caractere especial aqui. Dá pra gente entender realmente o que está dentro de o que aqui, né? Qual pasta que é a pasta mãe aqui dos arquivos, das outras pastas, enfim. E tudo isso utilizando uma função recursiva, galera. Uma única função que é chamada várias vezes e por ela mesma também, né? Então ela consegue ver esses níveis pra gente e ela vai fazendo esse cálculo. E pra gente a única coisa que a gente fez aqui fora foi executar passando todos esses itens das pastas, né? Então essa é a grande mágica aí das funções recursivas, que a gente programar menos linhas, que elas possam ser executadas repetidamente para nos alcançar aí um objetivo que a gente precisaria de várias linhas de código, várias funções aí para fazer, né? Mas o importante é que você consiga controlar 100% do fluxo da sua função recursiva para que não tenha nenhum dano aí à sua aplicação. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí e uma delas é que logo logo sai a loja do WDev com produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.